Glória a Deus, cumprimenta a igreja capaz do Senhor essa noite. Amém, meus irmãos? Deus é fiel e poderoso nas nossas vidas. Os irmãos já podem se sentar nessa noite, irmãos. Pode se sentar, que nós vamos estar lendo aqui alguns versículos. Enquanto os irmãos sentam aí, né? E procure aí Hebreus, carta aos Hebreus. A palavra de hoje está na carta aos Hebreus. E nós vamos estar lendo o capítulo 10, irmãos. Capítulo 10, versículo 19 em diante. Quantos irmãos acham? Já quero estar aqui agradecendo ao Senhor, né? Por mais essa rica oportunidade de trazer aqui a palavra dele nessa noite. Graças a Deus, Deus mandou uma chuvinha, né? Para acabar com aquele calorzão que estava. Tem uma frase que diz assim: o calor estava de matar. E realmente, né, irmãos? Calor de matar. Se não tivermos cuidado realmente com a nossa saúde, temos que estar aí cuidando mesmo, porque tem pessoas que chegam até mesmo a passar mal e infelizmente até perder suas vidas. Mas Deus é fiel, como foi louvado nessa noite, Ele envia uma chuva de graça sobre as nossas vidas. Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Deus me deu mais uma vez essa palavra, né? Mas eu já quero tranquilizar os irmãos. Domingo nós vamos ter um preletor de fora, para que os irmãos não venham enjoar, né? Enjoar do pastor, da voz do pastor, da cara do pastor. Então domingo nós vamos ter um preletor aí convidado, nosso evangelista Jânio, que é um homem de Deus e é uma bênção do Senhor nas nossas vidas. E cada obreiro, cada servo e cada serva de Deus, já fiquem aí, irmãos, preparados para cada um estar trazendo a palavra também, né? Aqui nos cultos, culto de libertação, culto da família, os irmãos fiquem preparados. Porque às vezes o pastor convida, irmã Geni, na semana, aí o irmão fala: pastor, deixa mais para frente porque ainda eu vou me preparar. Então o pastor já está avisando logo, né? Já vai se preparando, para que quando o pastor chamar, pastor, eu já estou preparado. Porque todos têm que ter oportunidade, irmão, de testemunhar das bênçãos do Senhor. Pregar a palavra não é só ter eloquência, conhecimento da palavra, mas você prega a palavra também dando testemunho da sua vida, dando testemunho do que Deus fez e faz na sua vida. Porque é muito bom ouvir falar de Davi, ouvir falar de Abraão, Moisés, Pedro, Tiago, João, mas também, irmãos, é muito bom falar o que Deus fez nas nossas vidas também. Não somente na vida dos patriarcas, dos profetas, dos discípulos, não, mas na nossa vida também. A nossa vida é uma pregação, e quando você conta os milagres de Deus na sua vida, você está também fazendo o ide do Senhor, porque outras vidas também são alcançadas. Os irmãos acharam? O título dessa mensagem de hoje é Um Apelo à Perseverança. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos e vamos deixar Deus usar aqui, né, da maneira que Ele quer nessa noite. Começando aqui do versículo 19, a palavra de Deus diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Já começa daí. Como é um apelo à perseverança, e Deus já confirmou aqui, através da minha esposa também, né? Ela falou de perseverança nessa noite. E nós estamos sempre falando de perseverança, a palavra de Deus também está sempre falando de perseverança. Porque perseverança, irmãos, não é algo fácil, porque se fosse fácil, a palavra não ia nos exortar tanto a nós perseverarmos. Não é algo fácil. Hoje mesmo estava conversando com o Jesuíno e falei isso, né? Perseverar quando tudo está dando certo é fácil. Perseverar quando tudo está bem é fácil. Perseverar na alegria, irmãos, qualquer um persevera. A questão é perseverar na luta, perseverar na provação, perseverar numa situação difícil que nós estamos passando, né? Aqui essa palavra vai nos ensinar a perseverar. Essa carta aos Hebreus, nós não sabemos o autor dela. Nem os estudiosos, né, sabem o autor da carta aos Hebreus. Muitos creem que é o apóstolo Paulo. Eu também creio que é o apóstolo Paulo, né? Segundo nós já analisamos, estudamos, parece muito ser o apóstolo Paulo, mas não tem como dar certeza. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é nós sabermos em qual contexto que essa carta foi escrita. Irmãos, na época que essa carta foi escrita, muitos judeus passaram a crer em Jesus Cristo.
Porque muitos judeus, irmãos, não criam em Jesus como Filho de Deus, né? Como Messias. Até hoje tem muitos judeus que ainda não creem que Jesus é o Filho de Deus. Tem muitos judeus que até hoje estão esperando o Messias ainda. Não admitem, né, que o Messias já chegou e que o Messias era Jesus. Mas nesse tempo que foi escrita essa carta, muitos judeus tinham se convertido ao cristianismo. Tinham deixado o judaísmo e se convertido ao cristianismo. E quando esses judeus se converteram ao cristianismo, eles começaram a ser perseguidos violentamente. A perseguição aumentou muito mais na vida deles. Porque é assim na minha e na sua vida também. Quando nós levantamos a mão para aceitar Jesus Cristo, irmãos, as perseguições, elas dobram nas nossas vidas. As perseguições aumentam nas nossas vidas. O diabo, ele não fica feliz de você entregar a sua vida para o Senhor, de você entregar a sua vida para Jesus. Ele vai fazer de tudo para te parar, irmãos. Pedir para os irmãos prestar atenção na palavra, porque é importante, irmãos. No momento da palavra é um momento sagrado. Então, irmãos, o diabo, ele não vai ficar feliz de você entregar sua vida para o Senhor. Vai fazer de tudo para te parar. Então, muitos que estavam sendo perseguidos naquela época, eram perseguições violentas. Eram mortes, eram cadeias que eles sofriam. Muitos até perdiam as suas propriedades. Às vezes chegavam ali, tomavam as casas, tomavam as fazendas, tomavam ali os bens materiais, perdiam as suas propriedades. Com isso, os judeus, eles estavam começando a pensar que não valia a pena servir a Jesus. Porque eles pensavam, poxa, antes de eu servir Jesus não tinha essas perseguições, eu estava bem. Mas agora que eu estou servindo Jesus, está vindo essas coisas, estou até perdendo os meus bens materiais, muitos sendo presos, chicoteados, né? Muitos até morrendo. Então eles começaram a achar que não valia a pena servir a Jesus. Sabia que muitas pessoas pensam assim também? Às vezes a pessoa pensa, poxa, parece que quando eu entreguei minha vida para Jesus, as lutas dobraram, não sei se vale a pena servir a Jesus. E aí muitos querem voltar atrás. É assim desde o começo. O povo que foi liberto lá da escravidão do Egito, não foi assim também? Não chegou o momento que aquele povo de Israel que foi liberto lá da escravidão do Egito, eles começaram a sentir saudades do Egito? Eles começaram a pensar, parecia que no Egito era melhor, tinha os pepinos, tinha as cebolas, tinha os alhos. Aliás, não sei como é que sente falta de pepino e de cebola, né? Até hoje eu não entendi como é que vai sentir falta de pepino e de cebola. Mas diz que eles sentiram falta de pepino, de cebola, de carne. Então, irmãos, eles começaram a sentir saudades do Egito. E olha que no Egito eles eram escravos. Tem muitos que entregam a vida para o Senhor e começam a sentir saudade do mundo, irmãos. E no mundo, o que é que nós somos também no mundo? No mundo nós somos escravos também. No mundo nós somos escravos do pecado. No mundo nós somos escravos de Satanás. Mas muitos sentem falta da escravidão. E aqueles judeus, quando eles começaram a sofrer também, eles começaram a desanimar. Eles começaram a querer desistir. Quem nunca pensou, quem nunca desanimou nessa vida? Quem não chegou já ao ponto de pensar em desistir? Não digo nem desistir de buscar a Deus, irmãos, mas às vezes desistir de fazer a obra do Senhor, às vezes desistir de cumprir com o seu chamado, às vezes as pessoas desistem até do ministério, está no ministério ali, começa a ter dificuldade, desiste do ministério. Muitos desistem. Alguns chegam, né, ao cúmulo, né, chega ao perigo de desistir de servir ao Senhor Jesus. Então, aqueles hebreus, eles precisavam de um ânimo, eles precisavam de uma palavra de incentivo, eles precisavam de algo que animasse a vida deles, algo que voltasse a dar esperança, algo que exortasse eles a perseverar na fé. Então, essa carta foi escrita. E eu gosto muito desse capítulo que nós estamos lendo, porque esse capítulo nos ensina a perseverar. No começo da carta aos Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que Jesus era maior do que Moisés, Jesus era maior do que Josué, que Jesus era maior do que os anjos. Vai falar ali muito da antiga aliança e da nova aliança, né? Como eram os sacrifícios da antiga e como que agora é a nova aliança. Hoje em dia, nós somos o sacrifício vivo, né, na nova aliança. Então essa carta foi escrita para animar aquele povo. E começa esse versículo 19 dizendo isso, ó. Portanto, irmãos, temos plena confiança
para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Como que nós adentramos o Santo dos Santos? Pelo sangue de Jesus. Não é pelos nossos méritos, não. É pelo sangue de Jesus. Mas para isso nós temos que ter fé. Porque para ter confiança tem que ter fé também. E o que é confiança? Eu anotei aqui, uma definição que eu achei interessante de confiança. Confiança é acreditar, estar seguro ou ter certeza sobre algo ou alguém. Confiança é acreditar. Os irmãos acreditam que Jesus já pagou um alto preço por todos nós? Então vocês têm confiança. Os irmãos acreditam que Deus ele é fiel para mudar essa situação que muitas vezes você enfrenta? Situação difícil? Os irmãos acreditam que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje, nessa noite de quinta-feira, Ele está aqui no nosso meio, irmãos? E mais do que isso, os irmãos acreditam que Jesus ele habita dentro de você? Jesus ele habita dentro de você, irmãos. Então, ter confiança é acreditar, estar seguro. Você está seguro de algo. Quando você confia, você está seguro. Imagine, vou fazer os irmãos imaginar de novo uma viagem. Na outra pregação, fiz os irmãos imaginarem uma viagem. Hoje eu vou fazer de novo. Imagine uma viagem, irmãos, de carro. Aí você, eu sei que muitos aqui não dirigem, Outros dirigem, outros não dirigem. Mas imagine que você é o motorista desse carro. E aí o seu filho ou os seus filhos estão ali no banco de trás. Quando você está dirigindo, que você olha para o banco de trás e você vê os seus filhos dormindo, o que você faz? Você tem mais cuidado ainda. Você que está dirigindo, você redobra a sua atenção. Porque você sabe que seus filhos estão confiando em você. Então você vai querer proteger eles mais ainda. Sabia que o nosso Deus é tão bom? Que muitas vezes nosso Deus olha aqui para a terra, olha aqui para baixo, olha para nós e nós estamos dormindo, irmãos, desapercebidos. Muitas vezes não estamos nem enxergando o perigo. Mas aí sabe o que Deus faz? Deus nos mantém seguros. Mesmo quando estamos desapercebidos muitas vezes. Então, por que os filhos dormem no banco de trás? Porque eles têm confiança. Confiança em quem? Confiança nos pais. Confiança que os pais vão ali levar eles seguros, até o destino final. Eu lembro que certa vez eu estava indo para a Bahia, Eu, minha esposa e meus filhos, e eu estava ali, irmãos, quase me convertendo, mas não tinha me convertido ainda. Estava me arrependendo, pastor, me arrependendo, de estar no mundão, não queria mais isso para a minha vida, só que ainda estava naquela luta, vou servir a Deus ou não vou ser cristão ou não vou, estava naquela luta. Já ouvia louvores, já ouvia algumas palavras, já recebia orações, mas ainda não tinha me decidido por Jesus. E aí eu estava num momento que eu estava muito triste, eu creio que eu estava até depressivo. Aí sabe o que acontece? Aí eu falei, vou lá para a Bahia. Quando eu for lá para a Bahia me divertir um pouco, eu creio que essa dor vai passar. Pensei desse jeito, vou lá para a Bahia, lá é bom, lá tem o rio, lá eu posso pescar, lá tem muita festa, tem trio elétrico, eu creio que essa dor vai passar. Irmãos, eu fui e voltei da Bahia, o vazio só aumentou. Aliás, eu voltei com uma dor maior ainda, porque cheguei lá, bebi, baguncei, briguei com meio mundo de pessoas, discutindo, bebo, velho. Então, irmãos, voltei, mais depressivo ainda, mais triste ainda, e ouvindo, sabe o quê? Ouvindo Raul Seixas para completar. Porque Raul Seixas, se você for observar, as músicas dele são melancólicas. Eu devia estar contente, porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitado, ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia estar feliz porque eu tenho isso, tenho aquilo outro, mas eu confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Ou seja, irmãos, o cara tinha tudo que o dinheiro podia dar, mas era triste ainda. Era melancólico. Por quê? Porque ele tinha um vazio dentro dele que só Deus poderia preencher esse vazio. Então eu ficava ouvindo essas músicas também. E eu devia estar feliz porque o Senhor me concedeu um domingo para ir com a família no jardim zoológico, dar pipoca aos macacos, Então, irmãos, eu conheço essa música porque no mundão eu ouvia. Então, o que acontece? Aí eu ficava ali olhando, é mesmo, eu podia estar feliz também porque eu tenho um emprego, eu tenho minha família, eu trabalho no serviço público, quando eu quero me divertir eu vou, quando eu quero sair eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu posso sair por aí, eu devia estar feliz, mas por que eu não estou feliz? Porque tinha um vazio dentro de mim, faltava Jesus.
Né, irmãos? Então, quando eu estava indo lá para a Bahia, eu entendo que eu vi ali, eu podia dar o testemunho, mas o testemunho é meio longo, né, irmãos? Nós vamos aqui abreviar. Então, quando eu estava aí, indo para a Bahia, eu percebi que o inimigo estava querendo me matar. E aí eu estava no meu carro. Quando eu estava no meu carro, que a pista é de mão dupla, aí eu vi uma carreta enorme vindo na minha direção. Até hoje eu lembro, uma carreta branca, né, irmão? Você viu só a carretona brancona vindo na contramão, na mão que eu estava. Não sei se o motorista dormiu, não sei o que aconteceu, mas estava vindo na minha direção. E aí, irmãos, quando eu olhei para o acostamento, tinha uma árvore caída. Aí você vê de um lado a carreta, do outro lado uma árvore caída. Eu tenho que jogar para o acostamento, mas tinha uma árvore caída. Irmãos, mas Deus me deu o livramento nesse dia. Entre a carreta e a árvore só cabia o meu carro. E entre a carreta e a árvore foi bem no lugar que eu passei. Eu lembro que o retrovisor ainda chegou a triscar ali num galho da árvore. Aí parei lá na frente. Aí um rapaz veio até me perguntar: meu Deus, o que foi aquilo? Eu falei, não sei. Que eu parei, né? Ele parou também para ver se eu estava bem. Ele falou, o que foi aquilo? Eu falei, não sei se o motorista dormiu, não sei o que foi. Aí, irmãos, eu peguei naquele volante de novo, comecei a prosseguir, né, a minha viagem, e eu fiquei o tempo todo falando com minha esposa: Nilma, foi Deus. Foi Deus, Nilma, foi Deus. Nem servia a Deus ainda, mas falei, foi Deus. Neste momento eu já tinha certeza que Deus estava me dando livramento. Depois aconteceu muitas outras coisas. Chegou lá na Bahia, lá, a mãe da minha esposa estava desesperada, porque ela disse que alguém tinha ligado para ela, que eu tinha sofrido um acidente, que eu tinha me machucado todinho, que eu tinha batido o carro, tinha machucado minha boca toda e precisava de R$2.000 para me socorrer. Ou seja, alguém já estava querendo dar o golpe. E esse alguém que estava querendo dar o golpe sabia a hora certinha que eu estava indo para a Bahia, a hora que eu estava passando em Luiz Eduardo, porque eu perguntei, que hora que foi isso que ele ligou? Ah, foi mais ou menos umas 10 horas da manhã. E 10 horas da manhã eu estava passando lá em Luiz Eduardo. E essa pessoa disse que eu tinha sofrido acidente lá em Luiz Eduardo. Estranho, né, irmãos? Muito estranho. Mas eu percebi o inimigo ali, usando pessoas, e o inimigo querendo acabar com a minha vida. E aí eu fiquei triste com essa história aí. E fiquei cismado também. Eu falei, quem é que está querendo acabar com a minha vida? Mas era o diabo. Porque o diabo já sabia que eu estava querendo entregar minha vida para Jesus. Então voltei de viagem, né? Passou algumas situações, até que eu me entreguei minha vida para o Senhor Jesus. E se hoje eu e você estamos aqui nessa noite, é porque nós estamos num lugar seguro. Porque nós estamos na presença de Deus. Então confiar é isso, acreditar, estar seguro ou ter certeza sobre algo ou alguém. Irmãos, nós não temos certeza, né? Nós não depositamos a nossa certeza em coisas passageiras. Nós não depositamos nossa certeza em coisas materiais. Nós não depositamos nossa certeza nas coisas dessa terra. Nós não depositamos nossa certeza em algo. Nós depositamos nossa certeza e a nossa fé em alguém. E esse alguém é Jesus. Então é necessário confiança. E aqui no versículo 20 diz assim, ó, que nós entramos, né, no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E o versículo 20 vai dizer: por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Nós estamos no novo e vivo caminho. Um caminho novo é um caminho de novidade de vida. A Bíblia não fala que na presença do Senhor Jesus coisas novas acontecem? As coisas velhas se foram? Tudo se faz novo. Grandes coisas estão por vir e grandes coisas vão acontecer. Não tem um louvor que diz isso? A Bíblia fala que com Jesus nós temos novidade de vida. Não é mais aqueles velhos caminhos que a gente tinha no mundão. Aqui, é claro, está fazendo alusão ao Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento era o antigo caminho. E esse antigo caminho do Antigo Testamento, este caminho se baseava na justiça própria do homem. O homem tinha que obedecer, o homem tinha que cumprir a lei para ter acesso ao Santo dos Santos. Hoje em dia não, irmãos. Hoje em dia não é por obediência, hoje em dia é por graça. A questão é, nós não somos salvos porque obedecemos, não. Nós obedecemos porque fomos salvos. Dá para entender, né? Muitas pessoas pensam que é salvo porque obedece. Não, sou salvo porque obedeço, eu faço isso e aquilo. Não, você não é salvo porque você obedece. Você obedece porque você foi salvo.
Antes, Jesus Cristo teve que derramar graça sobre a sua vida. Porque sem a graça de Jesus, ninguém seria capaz de alcançar o Santo dos Santos, não. O Antigo Testamento ensinava isso, que o homem tinha que viver pela lei. Agora eu pergunto, quem é que conseguiu cumprir a lei, irmãos, sem ser Jesus? Qual o homem que conseguiu cumprir a lei? Nenhum homem, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem, que mesmo sendo Deus, se fez homem. Então hoje em dia nós temos acesso ao Santo dos Santos, pelo véu, isto é, a carne de Jesus. Os irmãos lembram que no tabernáculo e também no templo existia um véu? Este véu fazia separação do lugar santo, dividia ali o lugar santo e o santo dos santos. O sacerdote, ele podia entrar até no lugar santo, mas no santo dos santos, aonde possuía ali a arca da aliança, somente o sumo sacerdote é que podia entrar ali, uma vez por ano. E ele tinha que estar ali consagrado, purificado, porque se não tivesse, morria lá dentro. E o sumo sacerdote, ele fazia propiação pelos pecados dele e pelos pecados do povo também. Só que todos os anos ele tinha que entrar ali. Todos os anos ele tinha que interceder pelo povo. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele veio sobre essa terra. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez propiciação pelos nossos pecados. O nosso Senhor Jesus Cristo nos deu acesso ao Santo dos Santos de uma vez por todas. É de uma vez por todas. Não precisa mais o homem ficar intercedendo por nós todos os anos, não. Ele fez um sacrifício de uma vez por todas. Então não é o nosso esforço que vai fazer a gente chegar até a glória. Não, não é o nosso esforço, foi o esforço de Jesus Cristo. Agora, pelo esforço de Jesus, irmãos, nós vamos ser tão gratos, que nós vamos querer andar na linha, né? Como se diz, no caminho estreito, no caminho reto. Então, quando fala desse véu, esse véu é uma coisa interessante. Este véu era uma cortina, e essa cortina, ela era bem grossa. Pensa numa cortina grossa e resistente, era esse véu. Segundo alguns estudiosos, disse, pegasse 2 carros de boi, né? Amarrasse essa cortina em 2 carros de boi, e um carro de boi fosse num sentido, o outro carro de boi fosse em outro sentido, puxando, né, essa cortina, ainda assim não conseguiria rasgar essa cortina. De tão forte que era essa cortina, de tão forte que era e tão resistente que era. Agora, para mostrar como que é o poder de Deus, quando Jesus Cristo entregou sua vida lá naquela cruz, fez o sacrifício por todos nós, vai dizer que o véu se rasgou de cima a baixo. De cima a baixo. E por que de cima a baixo, irmãos? Para mostrar que é poder de Deus que vem de cima e não de baixo. Então o véu se rasgou. E para que o véu se rasgou? Nenhum homem era capaz de rasgar esse véu. Mas Jesus Cristo, pelo poder de Deus, esse véu foi rasgado. Para quê? Para que eu e você pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Irmãos, então você vê, né? Tinha que ser o sumo sacerdote, a mais alta patente religiosa para entrar. Hoje em dia, eu e você, que muitas vezes nem nos consagramos tanto assim, às vezes erramos, falhamos, pecamos, mas ainda assim Deus nos deu acesso ao Santo dos Santos, pela graça. Então fala que nós temos que ter a nossa consciência, daqui a pouco nós vamos ler aqui, a nossa consciência limpa. Mas nós vamos entender o que nos dá uma consciência limpa. E o véu representa o quê? O véu foi rasgado. O véu representa o quê, irmãos? A carne de Jesus. Aqui fala que nós entramos no Santo dos Santos, ó. Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo, ou seja, a sua carne. Quando Jesus Cristo se entregou aos soldados, ele começou ali a sofrer vários castigos físicos. E ali a carne dele foi rasgada. Ele sofreu ali bastante chicotadas, chibatadas. Nós certa vez pregamos aqui, eu creio que os irmãos lembram, né? Cada chicote daquele possuía várias tiras. Imagina um chicote com várias tiras. E cada tira daquela possuía um pedaço de ossos, possuía pedaços de vidro, pedaços de pedras afiadas. Então cada chicotada era como se fosse várias chicotadas. Não era só uma chicotada, era várias chicotadas. Então a carne de Deus, de Jesus, foi dilacerada. Imagine na cruz, pessoa toda ensanguentada, toda cortada,
e ainda teve que esticar os braços, esticar o seu corpo para ser pregado naquela cruz, a carne dele se rasgou mais ainda. Quando foi colocada a coroa de espinho, a carne dele se rasgou mais ainda. Quando os pregos ultrapassaram as mãos e os pés de Jesus, a carne dele foi rasgada mais ainda. Isso representa esse véu que foi rasgado por todos nós. E aqui no versículo 21 vai dizer, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote? É o nosso Senhor Jesus. Versículo 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Eu acho forte quando fala que nós temos que nos aproximar de Deus com o coração sincero. E sabe o que eu entendo, irmãos? O que é ter um coração sincero? Ter um coração sincero não é a gente chegar, por exemplo, pastor William aqui, chegar diante da igreja e começar aqui me autoelogiar, falar, igreja é o seguinte, eu sou pastor, eu sou homem de Deus, eu obedeço, eu faço isso, eu sirvo a Deus, eu faço a obra, eu entrego sopa, eu evangelismo. Isso não é um coração sincero não, irmãos. Na verdade, isso é o orgulho do ser humano, né? Querendo elogiar-se a si mesmo, ou querendo muitas vezes se colocar por cima de outras pessoas, muitas vezes se achar melhor do que outras pessoas. Não. Eu entendo que um coração sincero é a gente chegar diante de Deus e falar, Senhor, realmente eu sou um pecador, eu erro, eu falho, eu peco. Muitas vezes eu até prometo que não vou pecar mais em certas situações, em certas áreas, e muitas vezes, Senhor, ainda eu erro, muitas vezes ainda eu peco. Ter um coração sincero é chegar muitas vezes aqui diante do altar, pegar o microfone e falar, olha irmãos, eu estou aqui só pela graça, eu sou falho, eu nem mereci estar aqui, só estou pela graça, só estou pelo chamado do Senhor, mas eu sou falho. Não espere muitas coisas de mim não, que vai chegar um momento que eu vou decepcionar. Isso é um coração sincero. Quem não se lembra da oração ali do publicano e do fariseu? A Bíblia fala que foram ali ao templo, um publicano e um fariseu, para orar. O publicano, ele chegou diante de Deus aquebrantado. Agora o fariseu era aquele que tinha um orgulho espiritual. Ele se achava melhor do que os outros. Vai dizer que o fariseu começou a orar de si para si mesmo. Interessante, né? Não orou para Deus, orou de si para si mesmo. E ali ele falou, graças te dou, Senhor, que eu não sou como os demais pecadores. Olha, irmãos, que orgulho. Graças eu te dou, Senhor, que eu não sou como os demais pecadores. Eu oro, eu jejuo 2, 3 vezes na semana, eu dou meu dízimo. Aí ele chegou a falar, graças te dou, Senhor, que eu não sou igual a esse publicano aí, ó. Eu fico imaginando a cena. Eu creio que ele com o nariz empinado, né, falou, graças te dou, Senhor, que eu não sou igual a esse pecador aí, ó. Tá vendo esse pecador aí, ó? Eu te dou graças que eu não sou igual a ele. Sabia que muitas vezes nós podemos ser assim sem nem perceber? Quando nós vamos para o evangelismo, irmãos, às vezes as pessoas estão bêbadas no evangelismo, às vezes as pessoas estão drogadas no evangelismo, às vezes as pessoas estão sujas no evangelismo, e muitas vezes nós estamos ali limpinhos, vamos para o evangelismo limpinho, né? A gente corre o risco de olhar assim e não falar, mas pensar, graças eu te dou, Senhor, que eu não sou igual a esse mendigo que está aí. Sabia que nós podemos pensar isso? Graças te dou, Senhor, que eu não sou igual a esse mendigo que está aí. Olha, o mendigo vai todo sujo. Nós podemos muitas vezes. Às vezes sem perceber. Aí eu estava até relembrando uma história interessante, que certa vez eu estava lá no sol nascente, aí chegou um senhor alcoolizado, né, para conversar comigo, e era bem na hora que eu estava registrando ali a obra, né, irmãos? A gente registra, a gente envia para o rapaz da sopa, a gente registra também para conseguir ajuda. Aí eu estava registrando ali. E eu lembro que eu estava fazendo uma live ali de alguns minutinhos para registrar ao vivo. E ali, irmãos, eu lembro que uma irmã em Cristo, depois ela perguntou, ela viu eu conversando, né? O rapaz estava alcoolizado, ela viu eu conversando com esse rapaz, pegando na mão dele, conversando e rindo, e me divertindo, e claro, estava evangelizando, mas estava ali sorrindo, né? Levando alegria. Aí depois essa serva em Cristo falou, nossa pastor, o senhor tem coragem de conversar com aquelas pessoas lá? Você teve coragem de conversar com aquele homem bebinho, o homem estava bebinho, o senhor teve coragem de conversar com aquele homem? Eu falei, ué irmã, mas Jesus não veio, foi para esses mesmos?
Jesus, ele fala, eu vim foi para os doentes. Eu falei, mas a irmã, a senhora quer que eu converse com quem? Que eu converse só com os crentes? Os crentes, todo mundo que já conhece a palavra, todo mundo bonitinho. Não, é com essas pessoas mesmo que nós temos que conversar, irmão. É com essas pessoas que nós temos que evangelizar. Essas pessoas que nós temos que realmente ali mostrar o amor de Deus. Aí percebe que às vezes os crentes estão até sem noção das coisas. Porque é uma pergunta assim, né, meio estranha. Ué, pastor, se eu tenho coragem de conversar com essas... Ué, nós temos que conversar com essas pessoas que estão perdidas, irmãos. Então Jesus Cristo, ele é o nosso sacerdote. E aqui no versículo 23 vai dizer, ó, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Aqui fala de ter a consciência limpa, mas essa consciência limpa é como eu falei, nós não podemos ter uma consciência limpa baseada na nossa justiça própria não, irmãos. A nossa consciência é limpa porque a gente sabe que Jesus Cristo, ele pagou o preço que nós não conseguiríamos pagar. A nossa consciência limpa é que nós sabemos que nós temos um Salvador. Se alguém perguntar para mim, pastor, por que o senhor tem uma consciência limpa? É porque o senhor faz a obra, porque o senhor busca Deus? Não. Eu tenho uma consciência limpa porque o meu Salvador deu a vida para morrer por mim. Então eu tenho uma certeza pela fé. Sabia que o crente tem que ter certeza da salvação? O crente tem que ter certeza da salvação. Aí os irmãos podem perguntar, pastor, mas como eu vou ter certeza se eu erro tanto? Mas irmãos, se você basear a tua certeza nas suas boas obras, irmãos, aí fatalmente você não vai ter fé. Porque sempre você vai achar que tem que fazer mais e mais e mais e nunca está bom. Porque nós nunca vamos conseguir alcançar o padrão que Deus deseja. Então a nossa certeza é pela fé. Não é pelas nossas obras não. Certeza pela fé. Hoje mesmo eu achei graça da minha esposa, né? Acho que foi a irmã Roberta que leu aqui sobre Apocalipse. A irmã Roberta falou sobre o juízo final. Irmãos, aqui fala do juízo final. A minha esposa, meu Deus, chega a dar medo. Eu olhei para ela e fiquei rindo. Falei, não, mas não é para ter medo não. O crente não pode ter medo do juízo final. Não pode, irmãos. Mas pastor, como não tem medo? Irmãos, não é basear nas nossas obras, é basear na graça de Jesus. É tributar a Ele toda a glória. Falar, Senhor, eu não tenho medo porque eu sei que foi o Senhor que pagou um alto preço por mim. Não é pelo que eu faço, é pelo que o Senhor fez. Por isso eu não tenho medo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas nós somos seres humanos. Às vezes, irmãos, nós não estamos tão aperfeiçoados assim no amor, né? Aí nós começamos a ter medo. Às vezes nós temos medo de uma situação, às vezes uma situação espiritual, às vezes uma situação emocional, sentimental, às vezes uma situação financeira. Começa a acabar o dinheiro ali e a gente já fica doido. Meu Deus, o que vai ser de mim? É o medo. Por que o medo? Porque às vezes nós não estamos tão aperfeiçoados no amor. O que significa, pastor William, estar aperfeiçoado no amor? É ter certeza de que Deus nos ama e está cuidando de nós, irmãos. É entender o amor de Deus. Claro que a gente não consegue entender com nossa mente humana, mas procurar entender pela fé o amor de Deus. É procurar saber que o amor de Deus é tão grande que Ele vai te dar livramento de todas as situações. Mas às vezes nos falta fé, às vezes nos falta confiança. Quantas vezes não falta confiança para mim? Às vezes eu estou lá em casa meio jururu, estou lá em casa meio assim, meio sem confiança, minha esposa percebe, aí quando eu vejo que minha esposa está mais forte do que eu muitas vezes, né, na fé, aí eu quero pegar um pouquinho da confiança dela. Já viu isso, irmãos? Às vezes minha confiança está fraquinha ali, eu falo, vou pegar um pouquinho da confiança da minha esposa. Eu falo, Nilma, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Eita, Nilma, o que está acontecendo? Como é que vai ser isso? Principalmente ministerialmente falando, né? Eita, Nilma, como é que vai ser agora? Aí minha esposa fala, tem que ter perseverança, tem que perseverar. Você acha que a nossa fé não é provada, não? A nossa fé é provada, Deus nos prova, tem que ter confiança. Aí, irmãos, a confiança dela me contagia. É isso aqui que está falando, ó, que nós temos que considerar no versículo 24, ó, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras.
Nós temos que incentivar uns aos outros. Infelizmente, nem todos, né, recebem bem quando a gente tenta incentivar. Não é verdade? Às vezes a gente fala: irmão, vamos para a igreja, irmãos. Irmão, não falta culto não. Ô irmão, vem em todos os cultos. Irmão, vem adorar o Senhor. Às vezes a pessoa leva para o lado negativo, né? Ah, esse pastor é chato, fica querendo obrigar a gente a ir para a igreja. Ninguém é obrigado a ir para a igreja não. A pessoa tem que ir por livre e espontânea vontade. Sabia que tem muitas vezes, se você ficar esperando vontade, você vai ficar só em casa? Sabia disso? Muitas vezes você vai lá: não, vou esperar dar vontade para ir para a igreja. Você vai ficar só em casa. Muitas vezes tem que vir sem vontade mesmo, irmãos. Muitas vezes tem que vir arrastando e confessando: Senhor, hoje eu não estou, mas eu vou lá te adorar. Porque é Deus que renova as nossas forças. A Bíblia fala que nós não vivemos por vistas, nós vivemos é por fé. E nós não vivemos por sentimentos também não. Ah, vou esperar eu estar sentindo uma coisa boa para vir para a igreja. Não vai. Tem muitas vezes que nós vamos vir chorando, é gemendo, é triste, é desanimado, é com raiva. Mas temos que vir. Porque aqui é a casa de misericórdia. Não foi lido sobre o tanque de Betesda hoje, irmãos? O tanque de Betesda é a casa de misericórdia. É aqui que nós encontramos misericórdia. Porque muitas vezes, quando nós estamos em casa, ou no mundão aí, irmãos, é mais difícil a gente se arrepender. Mas quando a gente entra na igreja, que a gente ouve uma oração, que a gente ouve um louvor, ouve uma palavra, a gente fala: oh meu Deus, me perdoe por hoje, Senhor. Me perdoe. A gente se aquebranta. Então, olha só, a comunhão como é que é importante aqui, ó, o versículo 25. Ó. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Dependendo da sua tradução, né, está dizendo: não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, não deixemos de nos reunir como igreja. Não sei como está aí, mas está falando disso. A reunião, a congregação, frequentar a igreja, frequentar os cultos, congregar é se ajuntar. E a gente se ajunta, irmãos, na igreja. Então, olha só, congregar é um mandamento de Deus, é uma ordenança de Jesus. Tem um movimento que se chama movimento dos desigrejados. Os desigrejados, ele prega tudo o contrário da Bíblia. Eles falam que não é necessário congregar. Os irmãos viram aqui que é necessário congregar. Muitos dizem que não é necessário estar submisso a uma liderança. Ah, não tem que obedecer pastor, não tem que obedecer homem, tem que obedecer ninguém, tem que obedecer só Deus. Só que isso, a palavra de Deus nos diz o seguinte: se você não amar aquele que você ama, que você está vendo, como você vai amar aquele que você não está vendo? Eu entendo que a obediência também é assim. Se você não obedece àquele que você está vendo, você vai obedecer àquele que você não está vendo? Irmãos. Então, meus irmãos, congregar é o mandamento do Senhor. Tem muitos que dizem assim, ó, não é preciso igreja para servir ao Senhor. Eu não preciso ir na igreja para servir a Deus. Irmãos, isso é uma mentira de Satanás. Porque congregar faz parte. Não é a igreja que salva, mas a igreja faz parte da salvação. A igreja acompanha a salvação. Eu quero que os irmãos me contem. Qual a pessoa que vocês conhecem, né, ou já ouviu falar, que está fora da igreja, irmãos, que está avivado espiritualmente? A pessoa pode até estar com essa alegria do mundo aí, a felicidade do mundo, cheia de fogo do mundo, fogo estranho, né? Agora, avivado espiritualmente, eu quero que me aponte um que está avivado espiritualmente sem estar frequentando a igreja. E olha só o versículo 26, ó. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Não tem como isolar um versículo do outro, né, irmãos? Não tem como. Não tem como a gente achar que esse versículo 26 não tem nada a ver com 25. Não tem como. O que é o contexto? O contexto é aquilo que vem antes e que vem depois do versículo, né, que nós estamos lendo. Então aqui fala que nós não podemos deixar de nos congregar. E depois disso, no versículo 26, fala: porque se nós continuarmos a pecar voluntariamente, já não resta mais sacrifício. Só uma expectativa horrível de fogo que há de consumir os adversários. Sabe o que eu entendo com isso? Que não congregar é pecado. Eu entendo com isso. Que não congregar é pecado. Porque primeiro a Bíblia fala: não deixe de congregar. E depois disso, se continuarmos a pecar, depois de termos conhecido a verdade,
Então eu entendo que deixar de congregar é um pecado. Quando as pessoas ouvem, né, numa pregação, seja pela internet, ou seja um pastor falando ao vivo, né, para essa pessoa, ou seja no evangelismo, quando a pessoa ouve falando assim, ó, você tem que congregar, é necessário congregar, e a pessoa ainda assim não dá crédito, eu entendo que a pessoa já teve o conhecimento da verdade. E se a pessoa não obedece a esse mandamento, a pessoa está pecando. É igual o batismo nas águas. Batismo nas águas não salva, mas acompanha a salvação. A Santa Ceia do Senhor, Santa Ceia do Senhor não salva, mas acompanha a salvação. Eu já ouvi casos, creio que os irmãos também, já ouvi casos, né, de pessoas que nunca vai nos cultos, nunca vai na igreja. Mas o dia que tem Santa Ceia, fala, eu tenho que ir na igreja porque tem Santa Ceia. Mas nunca vai, irmãos, nunca vai, não faz a obra, não congrega. Mas o dia que tem Santa Ceia, fala, eu tenho que ir na Santa Ceia porque hoje é o dia de Santa Ceia. Aí a pessoa acha que vai ser salva porque vai no culto de Santa Ceia. E não é assim. A salvação, ela nos dá, ela produz em nós uma vida com Deus. Não é uma vida afastada de Deus. É uma vida com Deus. Aqui fala que nós temos que nos aproximar dele. Com certeza de fé, mas é nos aproximar dele. Então eu já vi esses casos. Já no caso da Cici foi diferente, né? No caso da Cici, ela vinha sem querer. Ela vinha, o dia que ela escolhia para vir para o culto, aí que ela via, nossa, foi bem no dia da Santa Ceia, tem algum mistério na minha vida. Mas não era programado, né? Ela vinha quando via que não tinha Santa Ceia. Eu falei, é Deus te chamando de volta, né? Irmãos. Então, tem isso. Mas nós já tivemos que ensinar para as pessoas, não. Às vezes, irmão, já teve também situações de pessoas que acham que vai ser salva só porque dá dízimo na igreja. Ah, eu não congrego, eu quase não vou para a igreja, eu não faço a obra de Deus, mas eu dou o meu dízimo. Desde quando a salvação é comprada com dinheiro? A Bíblia fala que não foi por ouro e nem por prata, foi pelo preciosíssimo sangue de Jesus que foi comprada a nossa salvação. Às vezes nós colocamos aqui, né, que foi pela graça, mas não foi de graça, né, mais ou menos isso. Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Coloca aí, Pedro, essa arte aí que eu estou esquecendo como é que é a frase. Coloca aí que tem uma frase interessante aí, depois eu vou lembrar. Então, meus irmãos, aí já passamos por certas situações também, que a pessoa acha que vai ser salva só dando dízimo, dando dízimo e dando dízimo. Aí tem um momento, irmãos, que nós como pastores, mesmo precisando, né, de recursos, mesmo precisando de ajuda, nós temos que chegar para a pessoa e falar, não, você não pode ficar só fazendo isso. Você tem que buscar o Senhor. Não adianta você só dar o dinheiro, não, mas tem que buscar o Senhor. Se for um falso profeta, sabe o que o falso profeta vai fazer? Não, pode ficar tranquilo aí. Você está colaborando, você vai receber 100 vezes mais. Fica tranquilinho aí. Se não der para ir na igreja, está aqui o número do meu Pix. Não é? Não precisa ir na igreja não, está aqui o número do meu Pix, fica aí tranquilinho, só não deixa de ajudar a obra. Sabia que tem falso profeta que fala isso? Agora o pastor verdadeiro, irmãos, ele pode estar precisando, mas ele fala, não, meu servo, Deus não quer só o seu dinheiro, só a sua colaboração. Deus te quer por inteiro. Deus quer sim sua contribuição, porque isso ajuda a alcançar outras vidas, mas Deus te quer por inteiro. Então, meus irmãos, congregar é o mandamento. E aí nós já vamos pular para o versículo 35, que nós já estamos encerrando. Versículo 35, olha só, irmãos. Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Somos salvos pela graça, mas custou um alto preço, que foi o sangue de Jesus. E foi todo o sangue de Jesus. Não foi só quando você vai fazer exame de sangue, que pega umas coletazinhas, né? Quando você vai fazer exame, pega umas coletazinhas, né, irmão? Um pouquinho de sangue. E tem muitos que falta morrer. Tirou 3 tubinhos de sangue. Ai, meu Deus, agora eu não aguento nada, estou fraco, vou morrer. Tirou meu sangue quase todo. Tem pessoas que nem tirou o sangue ainda, só vê a agulha já tem vontade de desmaiar, né? Vê a agulha ali. Quando é mulher. Pedro? Meu Deus do céu. Meu Deus. Então, irmãos, tem pessoas que têm, né, esse pavor. Quando é mulher, a gente até olha assim, né, mulher e tal. Agora, quando é homem, irmão, já pensou, cada marmanjão desmaiando. A missionária enfermeira já presenciou, né, missionária? Aí, ó. Pois é. Cada marmanjão, irmãos, desmaiando quando vê uma seringa de sangue, né? Quando vê sangue. O motorista meu também é assim. Meu motorista lá, né, que a gente trabalha junto. Hoje em dia eu não estou trabalhando mais com ele, não, mas eu trabalhava com ele.
Aí certa vez ele falou assim, olha, pastor, eu não suporto ver coisa assim de hospitais, essas coisas eu não suporto ver não. Ele falou, se eu ver sangue eu desmaio. Eu pensei, meu Deus, tomara que eu nunca me machuque nesse caminho. Porque já pensou me machucar e esse cara dirigindo desmaiar no volante? Eu falei, tomara que eu nunca me machuque aqui, Senhor. Ele falou, se ver sangue ele ia desmaiar. Então imagine, irmãos, eu sou doador de sangue. Porque antes eu tinha essa dúvida, né? Será que é pecado doar sangue? Será que não é pecado? Eu tinha essa dúvida. Aí certa vez Deus falou ao meu coração. Falou, sabe qual foi o maior doador de sangue? O maior doador de sangue que existiu foi Jesus. Que não doou só um pouquinho de sangue, não. Ele doou todo o seu sangue para toda a humanidade. E o sangue de Jesus, irmãos, não importa se o seu sangue é A, B, O negativo, O positivo, não sei nem se existe isso, O positivo. Não importa, né, irmãos? Não importa qual a qualidade do seu sangue. Não importa qual o tipo do seu sangue, irmãos. O sangue de Jesus, ele serve para qualquer um que quiser. Isso que é maravilhoso. Eu sou doador de sangue. Às vezes quando eu vou doar lá é quase 500 ml de sangue, né? Que tira. Hoje em dia eu já acostumei. Quando a gente vê a agulha, dá para ver até o buraco da agulha, de tão grande que é. Ixi, acho que eu estou desanimando os irmãos aqui. Irmão, desanimando? Não. Doar sangue é uma benção. Então quando eu vou lá doar sangue, eu já acostumei, ó. Já bebo água, tomo café, né, reforçado, durmo bem, bebo bastante água, quando chego lá, rapidinho acaba. Aí o médico, nossa, mas isso acabou rápido. Eu falei, não, já estou acostumado. Mas é só 500 ml de sangue, né? Irmãos, eu passo o dia todo cansado, com a boca seca, com sede, com fome, com sono, passo o dia todinho dormindo. Eu já falo para minha esposa, o dia que eu for doar sangue, nem conta comigo não, chegar em casa é só dormir. Você vê, irmãos, 500 ml. Agora, e Jesus que doou foi todo o seu sangue por mim e por você. Imagina o que ele suportou. Então aqui no versículo 35, para encaminhar para o final, diz, pois por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Olha só, confiança aí de novo. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que ele prometeu. Antes de receber o que ele prometeu, irmãos, a maior promessa de Deus é a salvação, viu? Estão falando aqui de casa, carro, não. Isso aí também Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Mas a maior promessa de Deus é a salvação. Agora, antes de receber o que ele prometeu, aqui está dizendo, primeiro nós temos que fazer a vontade do Senhor, que é perseverar na presença dele. E aqui continua, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Quando a Bíblia repete assim, é porque ela quer frisar que algo, irmãos, é uma certeza absoluta. Diz aqui, pois em breve, e repete, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Aqui é interessante, o meu justo. Se ele está falando do meu justo, é porque nós já somos propriedades exclusivas de Deus. Ele diz, você é meu. Você é meu e é o meu justo. Por quê? Porque eu te justifiquei. Deixa as pessoas falarem o que quiser, irmãos. Deixa te acusar do que quiser. Deixa te caluniar da maneira que quiser. Deus, ele fala, o meu justo. Mas a pessoa fala, isso aí não vale nada. Mas Deus fala, isso aí é o meu justo. Ah, isso aí é um pé rapado, não serve para nada. E Deus fala, isso aí é o meu justo. É igual quando eu estava no mundão, né? No mundão as pessoas olhavam para mim, isso é um pé inchado. Só vivia bebendo, né, irmãos? Isso aí é um pé inchado. Isso é um drogado. Mas minha avó olhava para mim e falava, o William vai ser pastor. O William vai ser crente. Aí quando as pessoas olhavam, isso aí é um sem futuro. Aí Deus olhava, isso aí é o meu justo. As pessoas não podem dar nada por mim e por você, mas Deus está falando, esse é o meu justo. E o meu justo viverá pela fé. E aqui no versículo 39 diz, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Promessa de Deus, irmãos. Nós, porém, não somos daqueles que voltam atrás. Vamos pedir para Deus, né? Porque como já foi dito aqui, aquele que julga está de pé, cuidado para que não caia. Deus confirmou várias coisas aqui nessa noite. Eu estava pensando se eu ia pregar sobre Hebreus ou sobre Salmos 34. Quando viu que não, minha esposa abriu com Salmos 34, né? E nós não combinamos nada. Passou um pouco, eu estava pensando em pregar sobre isso, né? Sobre cair, sobre queda. Aí minha esposa falou justamente isso.
Aquele que está de pé julgue, cuide para que não caia. Então, irmãos, tudo que Deus falou aqui, do começo ao fim, na oração, nas oportunidades, nos louvores e nessa palavra, pode ter certeza que não foi em vão. Guarde ela no seu coração, receba ela com humildade, porque uma das coisas mais tristes que tem é quando a pessoa fica com raiva da palavra, quando a pessoa fica com raiva da correção, quando a pessoa fica com raiva da exortação, se revolta, fica rebelde, né? E muitas vezes larga a igreja, muitas vezes larga até Deus. Por causa de quê? Por causa de uma correção. A Bíblia fala que nós temos que ficar felizes quando nós formos corrigidos, porque o Pai só corrige a quem Ele ama. É porque Ele nos quer bem, irmãos. Então, essa foi a palavra dessa noite. Palavra de confiança, palavra de fé, palavra de perseverança, porque eu creio que eu e você, com a ajuda de Deus, nós vamos prosseguir até o fim. E só quem crê, aplauda o nome de Jesus nessa noite, irmãos. É o nome de Jesus que nós estamos aplaudindo nessa noite, porque Ele é maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Nosso visitante é o nosso irmão Orlando. Irmão Orlando, Deus abençoe, viu, irmão Orlando? O irmão ficou até o fim, né? Não sei se o irmão já recebeu Jesus como Salvador. O irmão já recebeu alguma vez Jesus como Salvador? Já confessou